doutor Gilson? Olha o negócio, esse é um investidor, esse é um cara do futuro. O cara não ensina para nós bastante, né? Está tomando conta, ele é o maior sócio que a Petrobras terá. Uma verdinha mesmo, que não vejo. Você viu, né? Vamos lá. Não, existe. Alguma coisa tem que ter errado. Olha, eu hoje, cara, eu vendo jornal lá, eu vendo, falta uma casa comprada. Um dos preços, 1,5 milhão pousada. Rapaz, lá que comprou casa, agora eu sei. Hoje eu sei. Não está nesse nome aí, gente. É uma pensão, cara. Juliana, tudo? Gente, eu não lembro do livro lá, senhor. Eu? Não, cara, eu não lembro do livro, não lembro do livro. Uma casa azul de cima com telhado cinza. Ah, eu só fiquei ouvindo, mas eu estava nem vi. Olha, eles só que vão. Fica frio, né? Vamos, boa noite a todos, presentes na casa, pessoal que nos assiste de casa, uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar agora a 20ª reunião ordinária, primeira sessão legislativa, primeiro período da 15ª legislatura, dia 5 de julho de 2021, segunda-feira, 18 horas. Convido a todos, vamos ficar em pé para a oração para nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Os vereadores, temos tribuna livre, fiquem à vontade para estar comunicando com os 3 minutos a cada vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, aos servidores que estão participando com a gente aqui e o público que nos assiste em casa. Ele traz a plenária hoje a questão do Covid. Tivemos em média uma redução de 30% a 35%, né, variando de dia a dia, do número de casos confirmados com Covid nessas últimas semanas. Lembrando que a gente teve um aumento nas 2 semanas anteriores, que variou quase 50%, a média então positivava, tínhamos transitando 150 casos, chegamos a mais de 300 casos. Atualmente estamos com a média de 170 a 180 casos. Isso é muito importante, estamos vendo também uma redução expressiva no número de mortalidade, de modo geral, não somente no município, mas em todo o país. Isso se dá com relação à questão da vacinação que vem avançando. O município chegou hoje dos 45 aos 44. E é sobre a vacinação que eu quero falar. Embora a gente esteja recebendo um grande número de vacinas, ainda não é ideal, conforme a gente gostaria, mas já é um número significativo. A gente vem encontrando alguns problemas. E, infelizmente, esses problemas não são gerados pelo poder público, e sim pelos munícipes. Nós temos munícipes fazendo a escolha da vacina que quer tomar. Isso não acontece só aqui, já foi notícia em outros locais. Estive conversando hoje com a Fernanda, a nossa responsável pela vigilância, e pedi que ela conversasse com a Dani e com o prefeito para fazer decreto. Que essa pessoa que faça a escolha, que estiver optando pela vacina, seja a última a ser vacinada. Todos sabem que os estudos comprovam que algumas vacinas são mais eficientes em algumas faixas etárias e outras, mas não é o momento de escolher. Sou sincero em dizer para vocês que em janeiro, no momento que eu fui vacinado, me oferecessem água para eu tomar, dizendo que prevenia para a Covid, eu queria.
E agora as pessoas querem, eu quero vacinar A, eu quero vacinar B, sendo que isso acaba tirando toda a organização do município. Por quê? O fulano que tem 44 anos, que não foi vacinado hoje, porque não queria vacinar hoje, automaticamente ele procura em outro dia. E o município tem que contar com essa dose, não só dizer que não tem que ser vacinado hoje, pelas escolhas de vacina. Então, população, por favor, vamos nos ajudar, vamos ser conscientes, né? As vacinas estão aí, estão para ser aplicadas conforme a disponibilidade, vamos pensar no coletivo. Muito obrigado. Gente, eu ouvi falar, uma boa tarde, presidente, demais diretores, público que nos assiste. Só trazer para o plenário uma informação que eu acabei recebendo via as redes sociais do município. O executivo está colocando um sistema que hoje temos na prefeitura. E vai ficar de 5 de junho até 19 de junho sem funcionar portal, sem emitir guias, documentos, sem fazer dados fiscais. Isso é um abuso do executivo com relação ao município. A empresa precisa de trabalho, precisa de nota, precisa receber, principalmente no momento em que vivemos. Então fica aqui o repúdio ao executivo por não ter se programado. Tem 6 meses de gestão para se programar, para trocar o sistema, para licitar e tudo mais, e precisa parar a prefeitura por mais de 10 dias para fazer isso. Então é uma falta de organização, uma falta de planejamento, senhor presidente. Então fica aqui o meu repúdio a essa situação que estamos vivendo hoje no país. Em continuidade da nossa discussão pelas correspondências recebidas e a leitura de moção de aplausos da autoria da vereadora Lucinel da Silva a Conjocos Quevedo. A vereadora que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, concede a moção de aplausos a Conjocos Quevedo. Em outubro de 2020, um grupo de 4 estudantes do ensino médio, Beatriz Salma, Amanda Tabasca, Kailane Cocemba, Ana Clara Equilíbrio, o quarteto fantástico denominado Conjocos Quevedo, deram início ao projeto de unidade menstrual de arrecadação de absorventes higiênicos. Estas jovens foram as pioneiras a abordar esse tema de extrema importância em nosso município. Sendo estudantes de colégio particular, constataram que muitas garotas sentiam-se desconfortáveis em pedir um absorvente para a direção do colégio ou até mesmo para outras meninas, suas amigas e colegas de classe. Foi então que perceberam a gravidade dessa realidade, que aquele momento havia passado despercebido. Viram que nesse período que essas meninas faltavam às aulas, inclusive perdendo os próprios empregos de trabalho. Algumas até acabaram desistindo da escola. Essa constatação as fez refletir que se uma escola particular que tinha meninas que enfrentavam este problema, imaginaram como seria ainda mais grave nas escolas públicas. Foi a partir desta compreensão que decidiram agir. Vieram à tona em suas conversas outras questões, como, por exemplo, por que não distribuíam absorventes nas unidades de saúde, assim como fazem com preservativos? Tinham muitas perguntas e poucas respostas. Qual seria o caminho para viabilizar o acesso dessas mulheres a esse item tão básico de higiene pessoal feminino? Uma lei? Na ausência de uma resposta, resolveram colocar a mão na massa e começaram a campanha de arrecadação de absorventes. Em 3 semanas, com a ajuda da turma de amigos, Eduardo Alcântara, Cléber Ribeiro, Lucas Todeschini, Vinícius Martins, João Vitor Ferreira, Murilo Munich, Ana Gabriela, Lorena Cavaleiro, Maria Eduarda Falcão, eles fizeram as caixas e elas deixaram nos supermercados, farmácias e academias e também buscavam as doações. Conseguimos arrecadar 2.638 absorventes. Sentiram também a necessidade de falar do assunto e convidaram outras mulheres para falar de suas carreiras e do empoderamento feminino. As convidadas foram
Meloni e Renata Duval. Mesmo com todo o sucesso da campanha, elas tiveram dificuldades em encontrar um local que aceitasse as doações. Até que em março de 2021 fizeram entrega à UNIANS, Associação de Amigos e Mulheres Solidárias, e distribuiu às mulheres em vulnerabilidade e às mulheres da Associação de Recicláveis do município. As ações dessas jovens tornaram proporções grandiosas e merecem todo o nosso respeito e admiração. Hoje já temos em vigor a Lei 1414 de 2021, de autoria do vereador José Eduardo Lago, uma grande conquista para o nosso município e também nessa Casa de Leis está acontecendo a campanha de Dignidade Feminina, que é uma iniciativa do Grupo Coletivo de Igualdade Menstrual, com o apoio da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. Por estas jovens, a lição que fica é que ninguém é pequeno demais que não possa melhorar no mundo de alguém. Parabéns com os jovens que têm. Vamos correr, né? Uma salva de palmas, pessoal. Ok? Nós temos nosso pequeno convite para a leitura e votação da ata da 19ª reunião ordinária, dia 5 de julho. 5 de julho? 5 de julho é hoje, né? Semana passada. Que dia foi semana passada? 28? 28. 28 de junho de 2021. Ata da 19ª reunião ordinária, a primeira sessão legislativa, do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Jatobá, Estado do Paraná. Realizada às 18 horas do dia 28 de junho de 2021, sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago, eu seguinte a sessão, como de costume, feliz oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Carlos Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André de Barça da Silva, Antônio César de Vive, Edson Santos Paula, Wilson Rodrigues Cordeiro, Luciane Alves da Silva e Sandra Helena Guerra. Aberta por uma livre para o uso da palavra, os senhores vereadores Anderson Mendonça, Edson Santos, Sandra Helena Guerra e o senhor Edilson Batista de Abreu, presidente da Câmara da Cidadania de Pato Bastos. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção e aplauso da autoria do vereador Anderson Mendonça, agora no Municipal de Pato Bastos. O presidente solicita ao segundo secretário que proceda com a leitura e votação da ata da 18ª reunião ordinária realizada no dia 21 de junho de 2021. Após a leitura, o presidente da discussão e votação fica aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação única do veto total proposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 32 de 2021. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando realizado o veto por 5 votos contrários e 4 votos favoráveis ao veto. O presidente solicita a leitura da súmula de discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 44 de 2021, de autoria do vereador Carlos Santos, que dispõe sobre a implantação de cisternas em construções acima de 20 metros quadrados, no município de Pato Bastos e das outras providências. Após a leitura, o presidente da discussão e votação fica aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 45 de 2021, de autoria do vereador Carlos Santos, que a disponibilização de vários gás e feito de petróleo para famílias de baixa renda no município de Pato Bastos, em virtude da pandemia da Covid-19 e das outras providências. Após a leitura, o presidente da discussão e votação ficará aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de resolução número 06 de 2021, de autoria da mesa executiva, que estabelece o regulamento interno de aplicações de sanções administrativas
advindas de relação contratual e contrativa com a Câmara Municipal de Quatro Barras, sobre o regime jurídico fixado pela Lei 8.666 de 93, Lei Federal 10.520 de 2002, Decreto Federal 10.024 de 2019 e Decretos Municipais 3.111 de 2013 e 7.394 de 2020, e estão encaminhados às comissões permanentes. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento 61 de 2021, de autoria do vereador Anderson Mendonça, André Eduardo da Silva e Carlos Augusto Santos. Após a leitura do presidente da discussão e votação, ficará aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura das indicações 219 e 220, de autoria do vereador Carlos Augusto Santos. O presidente solicita a leitura das indicações 221 e 226, de autoria do vereador André Eduardo da Silva, Antônio César de Pipe, Edson Santos Paulo, Júlio Rodrigues Cordeiro, Luciano da Silva, Sandra Helena Gás. O presidente solicita a leitura da indicação 222, de autoria do vereadora Luciane Alves da Silva. O presidente solicita a leitura das indicações 223 e 224, de autoria do vereador Anderson Mendonça. O presidente solicita a leitura da indicação 225, de autoria dos vereadores André Eduardo da Silva, Antônio César de Brito, Edson Santos Paulo, Luciane Alves da Silva e Sandra Helena Guerra. Emanado dessa ordem do dia, bem com a relatado, foi encerrada a presente sessão, cujo ato e o auto são afirmados na íntegra dos anais dessa Casa de Deus. A quarta parte do dia, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem. Ato da reunião de votação, favoráveis com permanência da comissão, contrários com a comissão. Aprovada, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Até a ordem do dia, depois da sua discussão e votação, em segundo turno, projeto de lei número 45 de 2021, que é o Correio do vereador Carlos Santos. A disponibilização de vale gás e efeito de petróleo para famílias de baixa renda no município de Quatro Barras, em virtude da pandemia da Covid-19 e das outras providências. Projeto de discussão. Senhor presidente, o projeto em questão que a gente já discutiu na semana passada, na verdade, o objetivo não é discutir sobre o projeto em si neste momento, mas solicitar aos nobres vereadores, conforme o artigo 529 da nosso regimento interno, o adiamento da votação, uma vez que estive conversando com o executivo e pedi para que se sensibilizasse em relação ao projeto, trouxe dados concretos da necessidade de realmente que pudesse implementar, embora na semana passada a gente tenha discutido que o projeto gera custos, né, a necessidade da população, e que realmente tivesse uma avaliação por parte do executivo, olhando o orçamento, tentando de todas as possibilidades de manejar o recurso, né, seja ele das secretarias que hoje estão com as suas ações limitadas para atender esse objetivo. E acontece que hoje, infelizmente, conforme foi já levantado pelo vereador Nilo, nós estamos com essa disponibilidade do sistema, o que não deixa que a gente realize a questão dessa avaliação desse impacto financeiro, para a gente poder ter uma resposta concreta. Então, por tal motivo, eu gostaria de colocar em votação, se os pares assim acreditarem que seja pertinente, que a gente fizesse a prorrogação no caso, adiamento da votação desse projeto, para que a gente pudesse ter uma avaliação por completo mesmo pelo executivo. Nesse caso, não estaremos colocando o projeto em votação, e sim o adiamento do projeto. E dessa forma, então, vamos votar o adiamento dessa segunda votação para um outro momento, né? Os vereadores que estiverem a favor desse adiamento, quando permanecer a comissão, quem estiver contrário pode se manifestar. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Nós vamos votar esse projeto em segundo turno em outra oportunidade.
Leitura da súmula do projeto de lei número 49 de 2021, da autoria do vereador Anderson Mendonça, com encaminhamento das comissões. Dispõe sobre a denominação de operador público no âmbito do município de Quatro Lajes e da outras providências. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 6 de 2021, da autoria da mesa executiva. Estabelece o regulamento interno de aplicações de sanções administrativas advindas da relação contratual administrativa com a Câmara Municipal de Quatro Barras sob regime jurídico fixado na Lei 8.666 de 93, Lei Federal 10.520 de 2002, Decreto Federal 10.024 de 2019 e Decretos Municipais 3.111 de 2013 e 7.394 de 2020. Resolução de discussão. Senhor presidente, se alguém da mesa aí pudesse só explicar para o público de casa o que é a resolução que nós estamos votando, aí seria interessante. A resolução traz algumas sanções com relação à parte administrativa da casa, não só a funcionários que são efetivos da casa, mas alguns funcionários comissionados, né, que têm as suas obrigações, e muitas vezes nós temos alguma dificuldade e que sejam cumpridas suas obrigações, é o papel que foram admitidos, né? Então isso traz alguma regulamentação que não havia, existirão algumas advertências, algumas situações que, caso não sejam cumpridas, conforme foi contratado, a pessoa passou no concurso público para estar assumindo essa função, algumas sanções administrativas. Senhor presidente, apenas complementando, eu acho que outro ponto que é extremamente interessante a gente falar do projeto de resolução é a questão do que a mesa vem produzindo no quesito de organização administrativa para a contratação. Então, foi optado para melhorar a questão da transparência, o uso das plataformas de pregão eletrônico para a realização das nossas licitações. Isso faz com que a gente tenha uma possibilidade maior de procura de fornecedores e automaticamente na busca de redução de custos. E para que isso seja estabelecido de forma correta, coerente, nós temos que estar respaldados onde seja determinado quais são as sanções do contratado, caso ele realmente não venha cumprir com o que ele aceitou no momento da licitação, e assim por diante. Desta forma, então, a gente acaba trazendo para a população o que é o anseio, que é a transparência, que é a redução de custos, e nada mais do que justo que a gente tenha as corresponsabilizações, no caso de todos os personagens que estejam inseridos dentro desse processo de licitação, estejam declarados quais são as suas atribuições, e que caso deixem de desejar, trazendo ou seja a casa ou até mesmo aos munícipes de alguma forma, possam sofrer as sanções conforme a descrita da resolução. E o segundo ponto, no caso, né, a relação também dos funcionários com os fornecedores de serviço. Nada de algumas questões de estar desviando alguma verba ou beneficiando uma empresa ou aquela ou aquela outra. Então, uma forma de a gente estar garantindo um processo mais transparente e, no caso, acontecendo algo que seja ilegal, agora, né, de conduta, algumas sanções seriam aplicadas. Resolução em votação. Favoráveis podem permanecer como estão, contrários podem ser manifestados. Resolução aprovada, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Leitura, questão de votação do requerimento 62 de 2021, do vereador Carlos Santos. O vereador presente subscreve com assento nesta Câmara Municipal, 15ª legislatura do município de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, depois do vídeo plenário requer ao Departamento de Educação para os seguintes esclarecimentos. 1. Qual é o procedimento
para a emissão de licença para ambulante, documento da arrecadação municipal. 2. Existe a possibilidade de emissão da taxa de licença ser online, se sim, qual é o procedimento? 3. Na ausência da possibilidade de emissão online, informações sobre a possibilidade que o lançamento seja acumulado por 3 meses para pagamento. O vereador do Abaixo Ministério vem por meio desse requerimento buscar informações com relação aos procedimentos referentes ao recolhimento da taxa de licença através do documento da arrecadação municipal. Sabe-se que hoje, grande parte da população utiliza as facilidades geradas pelos sistemas automatizados de internet e contarmos com a possibilidade de realizar a emissão online por prazos maiores, bem como pagamento, certamente seria de grande valia para poupar o tempo e desgaste que hoje é gerado aos comerciantes. Muito bem. Requerimento de discussão. Senhor presidente, o requerimento em questão ele surge de uma reclamação de alguns ambulantes que se dá com relação ao procedimento hoje que está sendo realizado para a questão do pagamento da taxa de licença do ambulante. Esse pagamento, via de regra, conforme o nosso código tributário, ele tem que ser mensal. O grande problema é no processo que as pessoas têm que percorrer para realizar esse pagamento. Então, a pessoa tem que ir até a prefeitura, o setor do urbanismo, solicita a emissão da DAN, que é essa autorização, esse documento de arrecadação. Pega esse documento, sobe na tributação, faz a solicitação. Espera meia hora para que essa solicitação vire boleto, na verdade, esteja disponível para pagamento. Tem que ir ao banco para fazer a questão do pagamento e trazer o comprovante para o setor do urbanismo. Então, você veja, o comerciante tem que parar de trabalhar, enfrentar a fila do banco para realizar o pagamento do tributo. Ninguém está se negando a realizar o pagamento, bem pelo contrário. O que eles estão encontrando é a dificuldade para realizar o pagamento. E como todos bem sabem, hoje a internet é uma realidade, né? Grande parte das pessoas hoje tem acesso à internet e ela facilita muito o nosso dia a dia. Então, poder contar com um sistema automatizado que realmente dê essa praticidade, ou até mesmo com a possibilidade de se acumule essa taxa por 3 meses. No caso, ao invés de ter que ir 12 vezes ao ano, isso vai 4 vezes, então facilita. O que realmente hoje gera grandes descontentamentos pelas pessoas que estão contribuindo nos municípios. Eu tive entrando em contato com o setor de urbanismo, tenho algumas dúvidas em relação ao processo. Gostaria de agradecer, inclusive, ao atendimento tanto do urbanismo quanto da tributação, foram muito solícitos, explicaram muito certinho, mas ainda assim eu acho que é importante que seja documentado isso, para que disso, dessa resposta, a gente possa, na sequência, solicitar uma alteração, se assim for necessário, no nosso código tributário, para que a gente possa realmente se adequar. O nosso código tributário é antigo, certamente quando foi feito não contava com a disponibilização dos sistemas que a gente tem hoje, e hoje a gente pode fazer essa alteração, pode facilitar a vida dos nossos comerciantes. Muito bem. Requerimento do lançamento de votação, os favoráveis, favoráveis à comissão, os contrários, para se manifestar. Requerimento aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura de indicação do 227 de 2021 do primeiro vereador Eduardo Zala. Que seja feito um memorial na Praça Raulino Alves Cordeiro para prestar homenagem às vítimas do Covid-19 no município de Quatro Barras. Memorial para prestar homenagem às vítimas do Covid-19, essa ação visa fazer homenagem aos que tiveram suas vidas interrompidas em consequência da Covid-19. Leitura da indicação número 229 de 2021 do autoria do vereador Antônio Eduardo da Silva, Antônio César Pedrito, Edson dos Santos Paula.